E aí pessoal do VEC, tudo certo com vocês? Bom, bem-vindos a mais uma aula da VEC Moon. Hoje a gente está num formato diferente, eu tenho um convidado de honra aqui, o professor Fábio, e a gente trouxe esse formato para poder bater um papo, né, Fábio, sobre o Iraque, as questões históricas aí também mais atuais, principalmente a invasão dos Estados Unidos em 2003 e como que isso vai ser significativo aí, né, um marco para o sistema internacional, para uma nova doutrina de segurança dos Estados Unidos e que tem reverberações até hoje. Como a gente diz na diplomacia, a gente pega o Iraque como showcase, né? Como um caso exemplo, emblemático, né? Ali. Um caso emblemático para poder tratar de relações internacionais. Vamos lá? Isso aí, vamos lá. Vamos começar então. Bom, olha só, como o Danilo falou com vocês, a gente pega o Iraque para poder fazer um recorte com ele, tratando primeiro da Guerra do Golfo e depois da invasão norte-americana em 2003. E aí a nossa intenção é demonstrar como os eventos em torno do Iraque provocaram desdobramentos de alcance internacional. E para a gente chegar a esse ponto, talvez seja importante primeiro lembrar vocês da guerra entre Irã e Iraque, né, que assim recebeu esse nome. A guerra Irã-Iraque é um desdobramento da Revolução Islâmica de 1979. Vale lembrar que em 79, né, os ayatollahs eles assumem o poder no Irã e a partir de então nós temos o que se chama de uma república islâmica, né? Que aos nossos olhos ocidentais na verdade é uma grande contradição, porque nós passamos por duas grandes reformas, né, que foram primeiras reformas religiosas no século XVI, né, que separaram política e religião, inventaram um Estado laico, e depois nós passamos por três grandes revoluções liberais, né, a inglesa, a americana e a francesa. E aí dessa forma a gente inventa a sociedade civil e depois a sociedade política, e essa sociedade política é composta por agentes, burocratas, frios, técnicos que aplicam leis. Ponto. Acontece que a partir de 79, então, no Irã, uma vez que nós temos essa república islâmica, a religião passa a ser um fator decisivo para os trâmites, para os rumos políticos no xadrez do Oriente Médio. E o que estava em jogo na guerra Irã-Iraque era o domínio do canal Shatt el-Arab, né? Que é um canal estratégico ali para poder você escoar reservas energéticas, leia-se petróleo. Grosso modo, digamos assim, essa é uma guerra que vai durar ao longo da década de 80 toda, e foi uma desgraça, digamos, para ambos os países, né? Sim, os dois saem falidos da guerra. E nesse contexto, o Iraque é bastante motivado em direção à guerra porque ele era uma ponta de lança dos interesses norte-americanos, né, estadunidenses, no xadrez do chamado Oriente Médio. E essa é uma informação importante para a gente seguir adiante. Com certeza. Né? Só acrescentando aqui, os Estados Unidos eles vão ter diversos papéis no Iraque. Eles vão ser ocupantes, eles vão... Enfim... Depois seriam adversários, sim, né? Adversários, eles são muito contraditórios lá no Oriente Médio. Mas pode prosseguir, Fábio. E aí, então, nessa guerra, ao longo de uma década, nós tivemos aproximadamente 1 milhão de pessoas mortas de ambos os lados, e também foi uma guerra que demonstrou, né, a força militar do Irã. Vale lembrar que o Irã é um país, entre aspas, continental, ou melhor dizendo, né, é um país que tem 3 vezes o tamanho do Iraque. E por outro lado, dentro do Iraque, houve, durante a guerra, o uso de armas químicas contra os curdos, né, o famoso gás mostarda, né? Então todo esse cenário aí demonstrou para nós, chegamos ali no final dos anos 80, né, em 1990, todo esse cenário demonstra para nós, então, como o chamado crescente fértil, e isso é uma informação importante, né, como a região do chamado crescente fértil, ela passa a, de alguma forma, ser decisiva nos rumos políticos e diplomáticos do que a gente vai chamar de mundo contemporâneo, né, porque a gente tem que levar em conta o fim da União Soviética, em 89, e o surgimento de, basicamente, 2 pautas, né, ou você tem um cenário internacional bipolar, né, com Estados Unidos e Rússia, dessa vez visando o imperialismo, então expansionismo econômico, ou então você tem uma diplomacia internacional multipolar, né, que vai ser o grande toque de caixa da Rússia putinista, por exemplo. Sim, e aí, como você comentou essa questão da crescente fértil, vale ressaltar, né, já de antemão, a importância econômica dessa região, né, tanto em questão
de petróleo como o da água, que são dois aí recursos naturais muito importantes. Sim, o chamado crescente fértil, que vai abarcar toda a região do Tigre e Eufrates, né? Que além de ser uma reserva estratégica hídrica e também dessa fonte energética fóssil, né, que é o petróleo, convenhamos, né? Também é uma região decisiva para o patrimônio histórico, tanto material quanto imaterial da humanidade, tá certo? Dado esse cenário, ambos os países saem em frangalhos, em termos econômicos, bastante fragilizados, e é nesse cenário então que em 1991, melhor dizendo, em agosto de 1990, o Saddam Hussein, né? Só acrescentar uma coisa, Fábio. O Iraque ele vai sair falido da guerra, né? Embora vitorioso, entre aspas, porque ele vai internamente ele vai estar falido, ele vai estar endividado e aí ele vai ameaçar invadir o Kuwait. O Kuwait, exatamente. Essa parte e aí é que a gente chega na guerra do Kuwait, né? E essa guerra do Kuwait é a guerra do George Bush pai. Né? Depois... Isso vai ser decisivo porque em 2003, como a gente vai tratar, vai ser a guerra do George Bush filho, né? Então, rapidamente, a chamada Guerra do Golfo, então, é quando o Saddam Hussein, que havia sido colocado no poder pelos Estados Unidos, né? Ele avança em direção ao Kuwait, que fica no sul do Iraque, tendo como propósito a busca de reserva energética, leia-se petróleo, para poder sanar os seus problemas econômicos. E a ONU é quem entra nesse cenário, então leia-se, né? O Conselho de Segurança da ONU, né? Com seus 5 países permanentes, dá 6 meses para o Saddam Hussein desocupar o Kuwait. E esse prazo expira, porque ele ocorre de agosto de 90 até janeiro de 91. E então França, Inglaterra e Estados Unidos, em janeiro de 91, colocam em prática a Desert Storm, né? Que foi assim depois posteriormente chamada, porque foi a tática de invasão não somente de artilharia, né? Homem a homem, bombardeios aéreos, mas os bombardeios aéreos foram, né, cruciais para a vitória. E aí, Fábio, só acrescentando uma questão, como o Iraque ele descumpre esse prazo proposto pelo Conselho de Segurança, né? Na verdade, o Conselho de Segurança ele forma ali uma coalizão internacional, inclusive composta por países muçulmanos como Egito, Síria, Paquistão, que vão ajudar aí essa coalizão internacional vai, ir para o Kuwait para retirar as tropas iraquianas de lá. E aí vale dizer, já que o nosso assunto também aqui é diplomático, né? De um ponto de vista da ONU, a ocupação iraquiana no Kuwait é vista como um crime de agressão, né? É vista como o chamado crime de agressão, porque afinal de contas o Saddam Hussein rompeu a soberania e a autonomia, né, desse histórico protetorado inglês que era o Kuwait. Bora fechar a guerra? Bora. Eu só queria acrescentar uma coisa que vai ser uma característica importante, que vai ser relevante para 2003, que é que na Guerra do Golfo havia um consenso, ou seja, havia uma justificativa. O Iraque havia descumprido uma ordem do Conselho de Segurança e, portanto, o Conselho de Segurança aprovou ali consensualmente a retirada das tropas iraquianas por meio dessa coalizão internacional. E essa justificativa ela vai ser meio confusa em 2003. Exato, essa é uma boa lembrança. Então essa guerra, a Guerra do Golfo, ela dura 5 semanas. Ela é uma guerra bastante eficiente do ponto de vista norte-americano, da coalizão ocidental, digamos. Por quê? Através dos ataques aéreos, através da ocupação de artilharia e também através do chamado ataque cirúrgico, né? Que no texto fica muito bom, mas na prática fez questão de confundir população civil e população militar, tá certo? E uma vez que o Iraque então se via ameaçado, a estratégia do Saddam Hussein, à medida que então ele recuava, foi tocar fogo literalmente nos poços de petróleo, né? E as cenas da guerra, elas foram televisionadas em tempo real. Isso é uma coisa que, se você me permite, né? Como que revelando a idade aqui, eu me lembro de, nos jantar com os meus pais e tudo mais, assistir a televisão e tava lá o Peter Arnett, né, o correspondente da CNN, né, dando a informação e tudo mais e tal, e atrás os mísseis, né, cortando o céu. Então essa Guerra do Golfo, ela teve um impacto global que
que foi decisivo para mostrar esse expansionismo, esse novo expansionismo norte-americano, tá certo? E um outro sujeito que acompanha também essa guerra do Kuwait é o nosso fotógrafo Sebastião Salgado, né? Existem muitas fotos a respeito desses campos de petróleo pegando fogo. Se vocês derem um Google por aí, vocês vão encontrar muita coisa a respeito, tá legal? Então é esse o cenário. Então, digamos assim, de início, essa é uma informação importante para a gente levar em consideração, né, a respeito dessa coalizão 2003. Para poder pensar e depois essa réplica norte-americana em 2003. Bom, Fábio, já que você deu o contexto para a gente da guerra do Irã contra o Iraque e também da guerra do Golfo de 91, eu gostaria de colocar aqui que essa guerra contra a invasão iraquiana no Kuwait, ela vai trazer uma mudança geopolítica para a região do Oriente Médio, porque a partir daí os Estados Unidos vai começar a se expandir, ele vai se tornar mais presente ali no Oriente Médio. Após a guerra, vai começar a haver um monitoramento do desenvolvimento de armas não convencionais pelo Iraque, porque, como você disse, houve uso de armas químicas contra os curdos. E além disso, né, com o fim da Guerra do Golfo, vão ocorrer diversas revoltas internas no Iraque que essa coalizão internacional não vai poder interceder, porque seria uma agressão ali à soberania iraquiana. E vale ressaltar que o Iraque ele é composto por 3 grupos principais, assim, que são no norte os curdos, ali no centro os sunitas e no sul, assim, generalizando os xiitas. Né? Se você me permite, vale lembrar para quem de repente está assistindo ao vídeo e só conhece esse tema pela primeira vez, né, que os curdos, tal como os palestinos, eles são um povo que ocupa um território, mas carecem de uma nação. Sem Estado. Né? Nação no sentido de Estado-nação, ok? E infelizmente eles são como que relegados, né? Historicamente, são temas... a situação curda é pouco debatida. Né? Enfim, sempre marcada por conflitos e poucas soluções. Exato. Então, dado isso, né, a gente vai passar aí a década de 90, o Iraque vai sofrer sanções econômicas, vai ficar sob o monitoramento da ONU e também de órgãos americanos, nessa questão do desenvolvimento de armas químicas. E aí, na virada aí do século, né, em 2001, a gente vai ter o trágico ataque às Torres Gêmeas, né, no dia 11 de setembro em 2001. E a partir disso, os Estados Unidos vai adotar uma nova doutrina de segurança, que vai ser marcada pelas ações preventivas. Fábio, é como se a gente condenasse um réu sem antes ter julgado, né? Que a gente vai atacar sem dar chances do Estado responder a esse ataque. É a famosa doutrina Bush. Isso. Né? É a doutrina da ação preventiva. Rapidinho, os filmes do Michael Moore, né? Aliás, o cineasta Michael Moore foi um cara que ganhou muito relevo e alcance internacional também devido aos filmes que ele fez a partir da crítica à doutrina Bush, né? E tem um momento rapidinho que é bastante marcante no seu filme, que aparece o George Bush, dessa vez o filho, dizendo, né? They don't share the same values of us. Né, que é o slogan que ele usa para poder justificar a guerra preventiva, né? Ou seja, os caras não compartilham dos mesmos valores que nós. Agora, quais são os novos valores em questão? Vamos lá, falar sobre isso. Acho que antes de chegar nisso, Fábio, eu preciso comentar algumas coisas, né? Em 2001, então, a gente tem um ataque terrorista às Torres Gêmeas, e aí os Estados Unidos adotam essa nova doutrina, e o primeiro laboratório deles vai ser no Afeganistão, que vai ser contra a Al-Qaeda e contra o governo talibã, que decidiu não cooperar na captura desses terroristas, né? Então, um primeiro laboratório aí dessa nova doutrina vai ser o Afeganistão. Só que aí, né, em 2003, os Estados Unidos, ali, com essa doutrina de segurança, o Bush coloca como o eixo do mal, enfim, o mal a ser combatido, a guerra ao terror, seria contra o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. E o primeiro adversário que eles escolhem desse eixo do mal é o Iraque. E eles vão acusar o Saddam Hussein, né, de estar ligado aos terroristas, de desenvolver armas de destruição em massa. E, enfim, a ONU ela tinha um órgão de inspeção no Iraque que monitorava o desenvolvimento dessas armas. E eles não encontravam
nenhum projeto desse armamento, né? E mesmo assim, os Estados Unidos com o Reino Unido, eles vão dizer que o Saddam estava envolvido com os terroristas, que eles estavam desenvolvendo armas químicas, armas nucleares, e eles vão decidir atacar o Iraque de forma unilateral, porque eles não vão ter a aprovação do Conselho de Segurança, e eles vão encampar o discurso da liberdade, da democracia, dizendo que eles iam derrubar o regime iraquiano, um regime ditatorial, para instaurar a democracia no país. Só que isso também não é sustentável porque o Iraque ele é rodeado ali por países que eram monarquias também autoritárias. Então, enfim, tem essa questão dos Estados Unidos que ataca juntamente com o Reino Unido e o Iraque, deles não terem justificativas, né? Eles não tinham provas de que o governo iraquiano estavam desenvolvendo armas químicas ou armas nucleares, e eles vão encabeçar, né, como justificativa levar a democracia ali para o Iraque. E aí, Fábio, só para resumir essa questão, a gente pode ter 3 leituras dessa guerra. A primeira é feita por um historiador militar britânico, que é o John Keegan, e ele vai dizer que, mesmo sem justificativas concretas, a guerra foi positiva porque ela derrubou o Saddam Hussein, né, no final de 2003, e que era considerado um ditador sanguinário. Aí, uma segunda leitura seria do Milan Rai, que é um pacifista britânico, que ele vai analisar a guerra por meio de um viés econômico, ou seja, Estados Unidos e Reino Unido invadiram o Iraque para poder controlar as reservas de petróleo da região. E uma terceira leitura, que é feita por um diplomata sueco e líder das inspeções da ONU, é o Hans Blix, que ele vai falar, que ele vai dizer, né, que embora o Saddam não cooperasse muito com as inspeções, fosse uma pessoa meio dúbia, as inspeções não falharam, elas realmente não encontraram nenhum tipo de armamento químico ou nuclear, e que o ataque, a invasão ao Iraque foi um desrespeito às normas internacionais. Legal, bacana. Bom, então se no primeiro momento, como a gente falou no primeiro bloco, né, ao longo dos anos 80 em diante, né, o Iraque era de alguma forma um aliado dos, né, Estados Unidos, dos interesses estratégicos norte-americanos. A partir dos anos 90 em diante, então ele acaba sendo, né, uma espécie de bode expiatório, digamos assim, ou então até mesmo uma cabeça de ponte, né, para usar um termo estratégico, para os interesses norte-americanos avançarem em direção ao Irã, né, e ao chamado Oriente Médio. Né? Se você me permite rapidinho, talvez valha a pena chamar a atenção para o seguinte fato: a doutrina Bush também foi responsável não somente pelo ataque, digamos, unilateral, né, mas também por legitimar a prática de waterboarding, ou seja, tortura, né? Que é o nosso, aqui no Brasil, chamado de afogamento, então também de submarino, né? Durante a nossa ditadura civil e militar foi chamado de submarino, o que implica em você colocar um pano úmido na cabeça da pessoa, um saco, puxá-la, né? Puxar o saco a fim de provocar essa sensação de sufocamento e também de afogamento. E essa prática foi teorizada e legalizada pelo Estado-nação dos Estados Unidos, ou seja, pelo Bush, e foi colocada em prática não somente no Oriente, né, mas como na prisão de Abu Ghraib, mas também na prisão de Guantánamo. Né? Acho que é importante a gente discutir esse tema, né, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos encabeçavam esse discurso da democracia, da liberdade, vamos levar a democracia ao Iraque, ele tomava também atitudes que seriam contrárias aos direitos humanos. Então é um pouco contraditório, né, a gente pensar isso. Vamos deixar isso para a terceira parte? Vamos. Então legal. Segura as pontas aí e já voltamos. Agora, Dan, para a gente poder fechar então, como a gente sugeriu lá no começo, né, a partir desses conflitos em torno do Iraque, ou seja, a Guerra do Golfo e a invasão norte-americana em 2003, pegando o Iraque como um showcase, o que esses eventos podem nos ensinar de relações internacionais? Bom, Fábio, eu gostaria de destacar aqui 3 pontos. Né? O primeiro é uma mudança da política de segurança, da política externa norte-americana, que, enfim, se a gente pegar casos históricos aí como a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, sempre foram reações aos ataques. E a partir de 2001, eles passam a adotar essas ações preventivas. Ou seja, a gente vai atacar antes de ser atacado.
Acho que uma segunda questão que a gente pode pensar é a questão da guerra justa, porque os conflitos pós-Guerra Fria, eles precisavam ali de uma motivação jurídica, né? Uma justificativa para você fazer a guerra. E os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, ali o Bush e o Tony Blair, eles buscaram essas motivações, mas eram muito vazias, não haviam provas concretas de que o Iraque desenvolvia armamento nuclear, armamento químico, e aí eles se voltaram para o discurso da democracia e da liberdade, mas que também não se sustentava, porque o Iraque era rodeado por países também autoritários. Então, por que escolher justamente o Iraque? Porque havia um interesse na região, a gente pode simplificar assim. E aí acho que uma terceira questão é a gente pensar o Iraque hoje, né, 15 anos depois da guerra. Hoje o Iraque, né, antigo adversário do Irã e dos Estados Unidos, hoje tem alianças aí com o Irã e com os Estados Unidos para combater o Estado Islâmico. A economia iraquiana ainda é quase 100% dependente do petróleo da região. E uma outra questão, Fábio, é que houve um fortalecimento dos xiitas, né? Antes o Iraque era um país liderado por sunitas e a partir de 2003 os xiitas começam a se fortalecer politicamente na região. Sim, e eu acho que é isso que eu tinha para fechar. Agora passo a bola para você, Fábio. Legal, que bom. Vamos lá então, tem bastante coisa aí, né? Tem bastante informação. Digamos assim então, vou pegar o seu recorte. A doutrina Bush, então, né, com esse papo de ataque preventivo, nos evoca, né, traz à tona um importante jurista do começo do século XX, importante também porque ele foi muito polêmico, né, chamado Carl Schmitt, né, que como nós sabemos ele foi um cara que teorizou a respeito do chamado estado de exceção. E é um cara assim que valeria a pena depois no futuro a gente bater um papo e construir um outro vídeo também a respeito só dessa teoria do estado de exceção, né? Porque infelizmente ao longo do século XX ele, em vez de ser exceção, muitas vezes ele foi a regra, né? Enfim, o que o Schmitt disse a respeito de um estado de exceção? Digamos que um estado nacional forte não é aquele capaz de manter a paz, mas ao contrário, é o estado nacional capaz de promover guerras constantemente. Né, fazer tudo permanecer em movimento e em uma certa dinâmica. E a paz só quando interessante ou só quando necessária do ponto de vista desse Estado forte. Né? Então, assim, a doutrina Bush é uma doutrina que, em termos internacionais, ela promove o estado de exceção. Né? Ela promoveu o estado de exceção. Acho que só complementando essa questão do Schmitt e da guerra, né? Se a gente pensar que havia ali um viés econômico para a guerra, para a invasão do Iraque, né? O Schmitt vai falar que a guerra é uma maneira de você fazer política por outros meios. E se a gente pensar pelo viés econômico, é isso que os Estados Unidos fez. Exatamente. E nesse sentido, então, um segundo ponto seria chamar atenção mais uma vez para a legalização, digamos assim, né? Da prática de tortura, particularmente a famosa waterboarding, né? Porque eu me lembro que isso daí lá nos idos de 2010 chegou a cair na prova da UNB, por exemplo. Era um texto enorme, uma reportagem, né? Que era uma prova sofisticada e tudo mais. E essa prática de waterboarding foi colocado, como a gente disse para vocês, né? Ela foi usual não somente na prisão de Guantánamo, que foi para onde os Estados Unidos dirigiram muitos dos suspeitos de terrorismo sem julgamento, né? No seu auge chegou a ter quase 1.000 prisioneiros. Pensem a respeito disso, o que não faltam são filmes a respeito. Uma sugestão para vocês conhecerem a base de Guantánamo é um filme de um inglês chamado Michael Winterbottom. A gente deixa tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, que se chama Road to Guantánamo, ou seja, Estrada para Guantánamo. Mas também a prática de tortura foi colocada foi usual na prisão de Abu Ghraib. E essa prisão de Abu Ghraib, se vocês colocarem no Google aqui, Abu Ghraib, a primeira coisa que vai aparecer são as fotografias sacadas, trazidas à tona pelos próprios Mariners, ou seja, pelos próprios soldados, homens e mulheres norte-americanos dentro da prisão. Né? E um diretor norte-americano chamado Errol Morris, ele investiu pesado na investigação a respeito dessas fotos e produziu um filme que é ímpar na história do cinema mundial, do documentário mundial, eu diria, que se chama Procedimento Operacional Padrão. Essa expressão é muito louca porque, assim, pesquisando para o vídeo, você vai no YouTube e coloca POP, Procedimento Operacional Padrão,
Aparece gente de PNL dando aula para você, de programação neurolinguística, aparece gente de administração de empresas, gestão de RH. Vai ser muito difícil você encontrar o filme. O filme. Você vai encontrar uma porção de coisa, porque é uma expressão burocrática, técnica, né? Porque um procedimento operacional são as suas técnicas de estudo, né? Um procedimento de operação padrão para você bater meta, ser eficiente, ser produtivo. Só que nesse caso, o famoso POP é a prática de tortura em busca de informação a respeito dos terroristas. E vocês vão encontrar esse POP, essa tortura, na abertura do filme A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, né, que é o famoso filme da caçada ao Osama Bin Laden. Né? Os primeiros 10 minutos do filme são uma prática de tortura, de waterboarding, e é uma porrada. O filme tem quase 2 horas e meia e você vai até encontrar, né, o sujeito ali canalizado, literalmente ali, que é o Osama Bin Laden, e você capturar o sujeito. Fábio, já que você deixou as suas recomendações, eu vou deixar as minhas também. Para preparar esse vídeo, eu assisti vários documentários do Al Jazeera, né? Eles têm uma produção extensa, assim, sobre a questão do Oriente Médio, e até porque agora eles têm, acho que, uma filial inglesa. Sim, então, vocês conseguem assistir esses documentários em inglês. Eles são muito fortes também dentro da empresa do Facebook. Né? Foram eles que, em escala internacional, começaram a produzir vídeos no Facebook com legenda. Né? O que garante, quando você está scrolling, o que garante uma adesão ao vídeo, né? Porque você consegue ler o vídeo, digamos assim, independente do som. Tá certo? A Al Jazeera, de fato, ela tem emissoras internacionais. Então é isso daí. Primeiro, a doutrina Bush. Segunda prática que é importante lembrar é a crise desses direitos humanos, né? Tendo como mote, como se diz, né, a defesa da democracia, o que é paradoxal. Sim, porque ao mesmo tempo que eles encampavam esse discurso, eles adotavam práticas que iam contra. E depois a terceira, talvez, seja válido chamar atenção, mas aí escapa vai além do escopo aqui do vídeo, mas depois a gente pode voltar a bater um papo a respeito, é essa ideia de uma guerra limpa, né? Porque o Bush saiu do poder, o Obama assumiu, e o Obama, de fato, atendeu a reivindicação de um setor da sociedade norte-americana que era Bring the Boys Back Home. Ou seja, traga os nossos Mariners, os nossos filhos de volta. Mas continuou colocando em prática a guerra com o drone. A ocupação continuou, né? E acho que também, se a gente pensar a questão do Iraque, enfim, foi na década passada, mas até hoje existe vários conflitos no Oriente Médio que podem ser considerados resquícios aí dessa invasão norte-americana. Isso, legal. Agora a gente aguardar os comentários da galera, as sugestões, enfim, escrevam aqui pra gente se vocês gostaram do vídeo, né, Dan? Sim, acho que é importante esse feedback de vocês, porque a nossa ideia aqui é bater papo, enfim, poder aprofundar algumas questões relacionadas aí às relações internacionais e, enfim, espero ter ajudado vocês aí a compreender esse caso emblemático que é o Iraque. E nos próximos vídeos a gente pretende manter talvez esse formato, enfim, depende do feedback de vocês. E é isso então, eu gostaria de agradecer aí vocês. Curtam e compartilhem o vídeo, confira a página do VEC lá no Apoia-se e gostaria também de agradecer aqui o apoio do Fábio. Satisfação. Foi muito bacana dividir aqui o vídeo com você. E é isso, até mais, um forte abraço para vocês.